fiz? E agora? Por que o Senhor me enviou, Deus? Só que Deus nunca envia a pessoa errada. Ele nunca envia a pessoa por engano ou porque a outra estava ocupada. O Senhor sempre envia a pessoa certa. E quando aconteceu, Moisés falou assim, o Senhor falou assim, Moisés, eu serei contigo. Não temas. Você vai voltar e você vai dizer que o Deus de Israel mandou Faraó libertar o povo. Porque eu te darei sinais, Moisés, e todos saberão que eu sou contigo. Só que o primeiro sinal que Moisés fez, ele botou o bordão no chão, ele se transformou em serpente. Só que os magos, os encantadores, eles fizeram também. Só que o bordão de Moisés arrasou os outros, comeu os outros. O que Deus me disse aqui, quando eu estava estudando, que as coisas de Deus, o inimigo das nossas almas, ele imita as coisas de Deus. Certo? Tem coisas, irmãos, que só Deus faz. Só Deus faz. Ele não pode fazer. Só que essa situação, os magos e os encantadores, eles copiaram e fizeram também. Sabe o que Deus manda dizer para a igreja? Que nós não precisamos copiar nada de ninguém. Nós não precisamos olhar para o mundo e trazer aqui para dentro. Nós não precisamos, para a igreja, nos espelharmos, até mesmo em outras igrejas. Sabe por quê? Nós temos o dono da essência, que é o Senhor. Deus manda dizer para o louvor. Louvor, vocês querem ter uma característica própria, minha, do Deus vivo, que é peculiar, é própria, exclusiva de Deus? Vocês busquem de mim, não copiem em outro lugar, porque eu tenho para dar. E assim Deus foi. E aquela mesma situação se repetiu. E daí, o Moisés falou assim, e agora, Deus? Eles fizeram também. O Senhor falou assim, todos verão que eu libertei o povo pelas minhas mãos, não pela de Faraó. E daí Deus manda uma praga para o Egito. E fala assim, Moisés, vai até lá, fale com Faraó. E a primeira praga foi transformar o rio Nilo, as águas, em sangue. Eles não poderiam beber, ficariam com fome, os peixes morreram, era um cheiro horrível. Só que, para o povo de Deus, o povo de Israel, não aconteceu. Na parte onde eles moravam, que era na parte de Gósen. Certo, pastor? Então, Deus me deu uma revelação. Muitos morrem de sede. E eu fui estudar sobre água e eu estudei que a água é um elemento vital da natureza que faz parte da preservação da vida. Sem a água não existe vida. E muitos de nós estamos desnutridos, estamos com sede, morrendo. Mas eu venho nessa noite dizer que Deus tem água para dar para mim e para você. Jesus Cristo, Ele é a vida. Muitas das vezes pensamos assim, Senhor, mas o meu filho está morrendo, o meu marido que não te conhece. Deus fez uma promessa com você, uma aliança assim como Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Sabe qual é a promessa? Eu te prometi, eu tenho uma aliança contigo. Você não vai ser envergonhada. Tu e tua casa servirão ao Deus de Israel. A segunda praga, e o mais interessante, essa história vai sempre se repetir, porque foram 10 pragas no Egito. E o Deus vivo endureceu o coração de Faraó. E ele dizia não. A segunda praga foi das rãs. O Senhor falou, Moisés, põe o bordão nos rios, nos canais, e eles vão se transformar. Vai haver uma grande quantidade de rã nessa terra. E tinha rã para tudo que é lugar, menos para os filhos de Israel, do povo de Israel. E tinha rã para tudo que é lugar. Faraó falava, Moisés, não. Tudo bem, o povo vai.
E daí Moisés, ele sempre pedia um alívio, ele recuava, mas no final ele endurecia o coração. E aquelas rãs, quando morreram, eram um cheiro insuportável. E Moisés fez, né? Deus usou ele para que as rãs voltassem para os rios, mas as que estavam por ali, elas morreram. E tinham um cheiro mau. E daí eu fui estudar sobre rã. E eu vi